Bom, acho que posso começar. Não sei, Mari, acho que você vai querer abrir, né? Isso. Deixa Pode ser. eu... Então, Muito vamos lá. bem. Boa noite a todas. Meu nome é Mariana Esteves. Faço parte do grupo de compliance, grupo de pesquisa de compliance da Facamp, e é um prazer receber todas vocês aqui. Sejam muito bem-vindas ao nosso evento sobre um tema de extrema relevância no cenário jurídico e tecnológico atual, que é a proteção de dados pessoais e a regulação baseada em risco no Brasil. Então, para iniciar, eu gostaria de apresentar a nossa ilustre convidada e palestrante, a doutora Heloísa Bianchini Araújo. A Heloísa é doutora em Direito e Economia Política pela Universidade de São Paulo e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela mesma instituição. É também bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e pela Université de Saint-Étienne, na França, se pronunciei corretamente, e pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP. Sua tese de doutorado é intitulada Proteção de Dados Pessoais e Regulação Baseada em Risco, a construção institucional da regulamentação pela Autoridade Nacional da Proteção de Dados, defendida em 2024, e é o ponto central da nossa discussão aqui hoje. Elô, fica à vontade, a palavra é com você. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, obrigada, Mariana. Obrigada, professor José Antônio, pelo convite, né? Obrigada a todos. Obrigada também, Natália e Tânia, que estão aqui. Acho que a ideia aqui é menos fazer uma palestra, é mais fazer até realmente uma roda de conversa sobre a pesquisa mesmo, né? Sobre a tese que eu elaborei. Ela foi orientada pelo professor Diogo Coutinho, e ela teve como base uma inquietação mesmo, que eu sempre tive, tanto enquanto profissional de proteção de dados, como também como pessoa que trabalha com políticas públicas e relações institucionais, que é, muitas vezes a gente ouve no dia a dia, seja como argumento, seja mesmo como um consenso, que regulação de proteção de dados, né, o direito da proteção de dados, ele é baseado em riscos, ou ele deveria ser baseado em riscos. Isso é uma afirmação bem comum, né? Bem ouvida em diversos debates aí jurídicos e regulatórios, mas não existem muitos trabalhos sobre o que isso significa na prática, principalmente considerando o contexto brasileiro. E essa foi a inquietação que me levou a fazer a tese de doutorado. Acho que agora eu vou compartilhar a tela, que pode ajudar um pouquinho como material de apoio. Basicamente, fora essa inquietação inicial, né? Existe um contexto que é bem relevante para a tese, né? Mundialmente, as legislações de proteção de dados não são tão recentes quanto a brasileira, né? O Meyer Schomburger, um estudioso, né, um teórico muito importante sobre o tema, identifica pelo menos 4 legislações de proteção de dados, né? A primeira onda era muito voltada ao controle estatal e uso abusivo e autoritário de dados dos Estados-nações, né? A segunda onda já olhava um pouco para direitos individuais sobre os dados, né? Enquanto essa primeira onda estava lá nos anos 70, a segunda onda estava lá no comecinho dos anos 80, né? Com uma preocupação maior sobre o uso de dados. E elas vão progredindo essas ondas com base mesmo no desenvolvimento tecnológico e na facilidade, no barateamento do processamento de dados, né? E aí temos também uma terceira onda nos anos 80, né? Mais para o final ali dos anos 80, que é marcada por um evento muito importante, que é uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que fala a primeira vez num princípio que está lá na nossa LGPD, que é de autodeterminação informativa, que é uma visão aplicada, né, da ideia de direitos da personalidade, mas em relação aos direitos que as pessoas têm sobre a própria informação. Essa decisão é de 1983. Aí temos aí uma quarta onda, que busca um pouco de harmonização internacional sobre o tema. Existe um relatório da OCDE ali do fim dos anos 80, que recomenda, né, às nações integrantes da OCDE a adoção de normas sobre proteção de dados, né? E, por fim, e aí não é o Meyer Schomburger que diz, né, aí é uma coisa que eu estou propondo, eu entendo que existe uma quinta onda de proteção de dados, que é baseada em risco, né? Que é marcada pelo uso de instrumentos jurídicos e regulatórios que estão dessa regulação, nas quais o risco orienta tanto a atuação do regulador
quanto também as obrigações desses agentes regulados, mas a gente vai falar um pouco mais disso adiante, tá? O que importa é mostrar que existe uma experiência institucional muito, relativamente longa até sobre proteção de dados, fora do contexto nacional. Só que no contexto nacional, essa discussão ela chegou, digamos assim, um pouco atrasada, né? Ou pelo menos com um certo... em tempos diferentes, né? A gente tinha um contexto... Aí nos anos 70, anos 80, a gente tinha um contexto de ditadura militar, né? E, enfim, havia outros debates, outras discussões no Brasil naquela época, né? E acho que o primeiro antecedente que a gente pode observar de discussão de proteção de dados é o habeas data, né? Que, enfim, traz alguns direitos, como o de acesso aos dados pessoais. Depois a gente tem mais algumas disposições no CDC, na Lei do Cadastro Positivo e, finalmente, no Marco Civil da Internet, que pela primeira vez fala de proteção de dados, né? Mas um regime mesmo de proteção de dados no Brasil só veio, de fato, com a LGPD em 2018. E nela se adota uma proteção de dados já risquificada, né, baseada em riscos, na verdade. Muito influenciada pelo GDPR, que é a Legislação Europeia de Proteção de Dados, né? E aí a criação da NPD só vem em 2019, um tempo depois. E, enfim, como eu mencionei, a LGPD é muito inspirada no GDPR. E qualquer pessoa que trabalhe com a LGPD vê no dia a dia a influência que se tem em muitos pontos que a gente não tem regulados na LGPD ainda, né, pela NPD, né? Muitos pontos em relação aos quais a LGPD tem certas lacunas, né, e a NPD ainda não expediu regulamentação aplicável, são tratados muitas vezes no dia a dia, né, das organizações, pelos advogados, pelos especialistas em compliance, a partir do que já se tem na experiência europeia, né? Enfim, acho que esses são os pontos principais aqui. E aí surgiu uma inquietação minha, né? Inquietação para a qual responde a pesquisa. Como que isso aconteceu? Como a gente importou um arcabouço regulatório super sofisticado, difícil de entender, difícil de operacionalizar, para um país que não tinha nenhuma experiência de regulação própria de proteção de dados. Essa foi a minha inquietação. E aí, enfim, com base nisso, surgiu o meu objetivo de pesquisa, que foi entender essa influência dessa abordagem baseada em riscos, tão presente, por exemplo, no diploma europeu, na regulação de proteção de dados no Brasil, com foco não exatamente na LGPD, mas no que aconteceu depois, nos processos de regulamentação empreendidos pela autoridade nacional, né? E aí, para isso, eu adotei duas camadas de análise, né? A primeira foi olhar para a construção mesmo da NPD, das capacidades adicionais enquanto regulador de risco, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, pelo próprio conceito de risco, que não está de forma super clara na LGPD, mas que a NPD tem buscado construir ao longo do tempo, né? Porque a LGPD ela até fala de risco, privacidade, mas não de forma clara e unívoca como no GDPR. No GDPR você vai olhar o conceito de risco e você tem uma lista de situações que poderiam desencadear alto risco. Você tem uma sugestão de uma metodologia de como aferir o risco do tratamento de dados pessoais. E enquanto no Brasil, uma procedimentalização muito grande de instrumentos para medir o risco, como, por exemplo, o DPIA, né, que é a nossa avaliação de impacto, proteção de dados pessoais. O GDPR diz que esse DPIA é obrigatório em tratamentos de alto risco, traz critérios legais claros, enquanto na LGPD é um tratamento um pouco mais ambíguo, né? Existe a previsão de que a NPD pode determinar a elaboração de um DPIA, que, de certa forma, admite que não é obrigatório fazer o DPIA e antes desse tratamento de alto risco, né? Antes desse tratamento ocorrer, tá? E também o conceito de risco na LGPD, ele tem muitos significados. Então, em alguns lugares você fala de riscos às liberdades e direitos fundamentais de titular, que, né, tomado de forma muito ampla, né? Então, não se fala que são direitos de privacidade, né? Direitos à liberdade como um todo, podem decorrer de tratamento de dados. Em algumas partes se fala especificamente de riscos à privacidade. Em algumas outras partes, por exemplo, no que diz respeito ao incidente de segurança, se fala de quaisquer riscos que possam ocorrer ao titular de dados, no caso do incidente de segurança. Ou seja, o risco na LGPD tem muitos significados, né? E aí daí surge uma inquietação. Como referenciais teóricos e metodologia,
eu adotei a ideia de regulação baseada em riscos como uma estratégia regulatória para priorizar e modular a intervenção regulatória, uma forma de alocar recursos, né, sejam financeiros, humanos, etc., no que se considera mais necessário regular. Também olhei para uma literatura que define alguns elementos dessa regulação, como coleta de informações, né, monitoramento da autoridade, definição de padrões de normas de comportamento e também iniciativas para modificação de comportamento, seja conscientização, seja mesmo sanção, né, dos agentes regulados. E aí, o que eu usei como metodologia? Né? Eu olhei não só para a LGPD e para as normas expedidas pela NPD, como também para o processo de consulta pública aos entes regulados, né? A NPD, ela abre todos os processos de regulamentação com uma análise de impacto regulatório, que busca entender, né, quais são os riscos e benefícios das alternativas regulatórias. E aí, depois disso, a gente tem audiências públicas e consultas públicas sobre o tema. Então, eu olhei para a participação das empresas, das organizações da sociedade civil, do escritório de advocacia, da academia jurídica, dessas consultas públicas, dessas audiências públicas, com o objetivo de ver realmente como a regulação foi construída na prática, tá? Até aqui alguma questão? Até aqui algum comentário? Por enquanto, não. Então, vamos... Acho que alguém falou alguma coisa? Não, tudo certo. Beleza. Então, vamos seguindo aqui. E, enfim, essa foi a metodologia, né? Eu analisei aí, salvo engano, mais de 5.000 contribuições escritas sobre o tema e muitas falas também trazidas em audiência, né? Com o objetivo, de fato, de entender como que essa regulação surgiu e quais os motivos dela ser como ela é hoje, basicamente. Tá? Aí, o primeiro capítulo trata da construção institucional da NPD, né? As conclusões que eu cheguei, as quais eu cheguei, basicamente, foram baseadas na análise de uma série de instrumentos adotados pela autoridade e publicizados, como o planejamento institucional da autoridade, as agendas regulatórias bianuais e os processos de regulamentação. O planejamento institucional é um macrodocumento que traz eixos estratégicos de atuação da NPD e metas, inclusive indicadores sobre a consecução dessas metas. Já as agendas regulatórias, elas são bianuais e são uma lista de prioridades da autoridade, quais temas ela deseja regular. E, por fim, os processos de regulamentação são justamente o que eu analisei aqui na tese, né? São processos abertos com a intenção, né? A ideia de realmente regulamentar pontos que na NPD não estão super claros, que necessitam de maior definição, né? E maior procedimentalização. O que eu notei, né, ao longo da minha pesquisa? Que, de fato, nesses instrumentos existe uma grande preocupação mesmo da NPD de atuar com base em riscos, né? De medir sua atuação. Por exemplo, no planejamento estratégico, você não tem só metas, mas tem indicadores numéricos mesmo, indicadores quantitativos sobre o sucesso, por exemplo, de intervenções de conscientização, como palestras, criação de materiais, etc. Ou, por exemplo, de atuação da NPD, como o número de incidentes de segurança analisados, número de incidentes concluídos, etc. Para a NPD, de fato, entender como ela está indo, né? E priorizar a sua atuação. Que eu notei que, de fato, existe uma preocupação muito grande da NPD, muito séria. Nas agendas regulatórias também o tema de risco, né, por exemplo, da definição da regulamentação para o DIP aparece ali na frente. Só que muitas vezes os indicadores que a NPD usa, eles poderiam ser aprimorados, existem oportunidades de melhoria. Por exemplo, você vê indicadores muito quantitativos sobre o sucesso das intervenções. Então, por exemplo, iniciativas de conscientização dos agentes regulados. Muitas vezes os indicadores usados são, por exemplo, quantidade de palestras dadas, mas assim, não significa que as pessoas realmente estejam se conscientizando, né, porque elas foram a um evento, né? Talvez fosse interessante ter indicadores mais qualitativos, entrevistas com participantes do ecossistema de dados no Brasil, questionários, né,
direcionados às pessoas que passaram por esses processos de conscientização para entender, de fato, o que elas compreenderam. Ou outro exemplo, né? Análise de incidente de segurança, mais do que quantos incidentes a autoridade concluiu, em que tempo, quantos recursos foram gastos para apreciação desses incidentes, né? Quantos recursos humanos foram usados, ou seja, esses são elementos que permitiriam uma gestão mais baseada em riscos, né? Que você consegue ver como recursos estão sendo gastos pela autoridade para alcançar certos objetivos regulatórios, né? E aí você consegue entender também se esses objetivos, se a autoridade priorizou situações e atores de alto risco, né? Isso é normal. A ANPD está em processo ainda de constitucional. É uma autoridade muito recente comparada com as outras, né? Então, são oportunidades de melhoria, mas, de fato, tem algo muito positivo em ver o esforço que ela tem empreendido para se colocar dessa forma, né? Para orientar sua atuação com base em indicadores, para ter processos de regulamentação muito participativos, né? E aqui a gente vai falar um pouco dos processos em si, tá? O primeiro processo que a ANPD empreendeu foi de fiscalização e sancionamento, né? O objetivo dela foi implementar um modelo de fiscalização baseado em riscos, né? Com base no comportamento dos agentes. Como ela fez isso? Ela publicou primeiro a análise de impacto regulatório e chamou a sociedade para participar desse processo, né? E após muitas contribuições, principalmente do setor empresarial, isso é uma tônica que a gente vê em toda a tese, tem uma participação muito grande, tanto de empresas, grandes empresas, quanto entidades associativas, e uma participação muito grande, especificamente de setores regulados, como setor financeiro, setor de energia, setor de telecomunicações, tá? O que pode ser provavelmente porque esses setores, como eles já são regulados, eles já participam de outros processos de participação pública de outras autoridades, né? Digamos aí a Anatel, Banco Central, então são setores mais preparados mesmo para participarem desses processos, né? Estão mais acostumados e participam mais. Também tem participação, embora menor, da sociedade civil e da academia. Também, possivelmente, talvez pelo número menor de entidades, né? Mas também, talvez elas não entendam essa arena da regulamentação como tão relevante para os objetivos institucionais delas, né? Mas, enfim, nesses processos a gente viu que havia um consenso muito grande dos atores a favor de uma regulação baseada em riscos, a favor dessa ideia, né? De uma regulação que utilize risco como conceito, que oriente a atuação do regulador para os atores de maior risco, para as atividades de tratamento de dados de maior risco, tá? Porém, na prática, a ideia de risco é muito disputada pelos atores. Por exemplo, para a ANPD, regular com base em riscos aqui no regulamento de fiscalização significava criar faixas de risco para os agentes, tá? Com base, por exemplo, em reincidência desses atores, né? Em indicação sobre suas atividades e comportamento. Isso foi rechaçado pelos agentes, que disseram, opa, mas isso não é, na verdade, uma regulação baseada em riscos, porque a regulação baseada em riscos não deveria se basear numa visão a priori do agente, e sim no risco concreto do tratamento de dados que ele fez. Enfim, isso foi uma grande discussão. Os agentes de tratamento, os participantes ali, principalmente as empresas, entenderam que essas faixas de risco eram um pouco claras e objetivas e que contrariavam essa avaliação caso a caso. E, no fim, a ANPD cedeu e eliminou essa classificação com base em faixas de risco. Nós veremos adiante como que a ANPD optou por estruturar sua fiscalização e sancionamento na norma de dosimetria. Mas o que é interessante é que aqui ela tentou preservar outros instrumentos para atuar com base em riscos, né? Principalmente mapa de temas prioritários, no qual ela, com base em monitoramento mesmo proativo dos atores regulados e com base em indicadores da própria atuação, como, por exemplo, poxa, em que setores empresariais você tem mais incidente de segurança? Quais são as reclamações mais frequentes dos titulares de dados em relação a quais temas, a quais formas de tratamento, quais setores, quais atores empresariais. Então, você tem um mapa de temas prioritários,
que define aí para um dado ciclo, né, de 2 anos, como que esses temas, né, dados temas, dadas as atividades de tratamento, dados os setores empresariais, serão mais monitorados, e o relatório do fim de ciclo, que faz um balanço do monitoramento que a autoridade faz. E, enfim, esse balanço ele é usado, ele retroalimenta o novo mapa de temas prioritários que vai determinar as prioridades da agência. Tá? Então, isso foi mantido, são coisas muito positivas, né, para a atuação da autoridade, né? Mas, enfim, chegou-se a um regime um pouco mais favorável aos agentes de tratamento, incluindo garantias explícitas de ampla defesa e contraditório, que, na verdade, já são implícitas, né? Porque a gente está falando de processo administrativo aqui, mas houve um reforço nessas menções ao longo da resolução, tá? Aí a gente olha também qual foi o segundo processo que a gente analisou, né? Que eu analisei na tese. Foi a LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte. Aqui a NPD teve um dilema regulatório muito grande. Qual foi esse dilema, basicamente? Como a gente equilibra um tratamento diferenciado e simplificado para agentes de pequeno porte? Quem são esses agentes, né? Empresas de pequeno porte, né? Microempresas, micro e pequenas empresas, mas também outros agentes incluídos na regulamentação, como startups. Na época, se debatia também em relação a incluir organizações religiosas, organizações sem fins lucrativos, mas, enfim, o que é importante aqui de entender é que a ideia é que é uma regulação voltada para esses agentes que teriam menos condições de desenvolver atividades voltadas à conformidade, que por isso exigiriam, né, um regime simplificado. Qual foi o desafio aqui? Como conciliar um regime simplificado sem enfraquecer a proteção aos titulares de dados, né? Aqui a gente teve também muita participação social, muito mais do que no primeiro processo de regulamentação, que era sobre fiscalização e sanções. Teve muita participação do setor empresarial, mas muita participação também da sociedade civil e da academia em relação ao processo anterior. A gente teve muitas empresas pedindo por conceitos específicos de agentes de pequeno porte, por exemplo, existem regulações setoriais, como a da Anatel, por exemplo, que definem de outra forma, né, as micro e pequenas empresas, então existiam esses pedidos muito específicos, né, para, digamos, a NPD acatar essas classificações setoriais do que seria pequeno porte, ou para alargar, ou para poder abarcar mais empresas voltadas à tecnologia. Existiam muitas dessas demandas, mas a principal demanda aqui foi a seguinte: a regulação, a norma original, a minuta, né, que foi submetida à consulta pública, trazia como critério para dispensar, na verdade, dispensar não, critério para excluir os agentes de pequeno porte desse regime benéfico favorecido, que, por exemplo, acarretaria, na versão da minuta, tá? Na dispensa da necessidade de indicar encarregado, na dispensa de realizar roupa, em um DPIA simplificado. Tudo isso não seria aplicável aos agentes de tratamento que tratam dados com alto risco em larga escala. Tá? E isso incomodou muita gente por motivos diversos, na verdade, essa adoção desse critério. Por quê? Em primeiro lugar, isso excluiria situações em que existe um tratamento de dados de altíssimo risco, mas de poucas pessoas, em baixa escala. Por exemplo, o tratamento de dados sensíveis de menores de idade, ou tratamento de dados genéticos de menores de idade. Tratamento de dados aí muito íntimos, digamos, sobre orientação sexual, sobre temas dados super complicados, né, do sentido de que se eles vazassem, se eles fossem divulgados, eles trariam muitos prejuízos aos titulares de dados, mesmo que esses dados fossem tratados em pequena escala, né? Outro ponto relevante levantado foi que isso criaria um problema mesmo para a cadeia de valor, porque as grandes empresas deixariam de contratar pequenas empresas, porque como elas seriam sujeitas a obrigações aí reduzidas, né, e a dispensas, por exemplo, dispensa do roupa, essas grandes empresas iam procurar outras empresas maiores
em relação às quais elas teriam certeza de que a cadeia de valor estaria mais segura, não teria problemas de conformidade, e isso não geraria problemas reputacionais para essas grandes empresas, tá? Então, a gente teve essa série de críticas, né? Por que acumular os critérios de alto risco e larga escala para determinar que algumas entidades não seriam sujeitas a esse regime simplificado e benéfico? Isso surgiu tanto das grandes empresas, né, por conta desse ponto da cadeia de valor, como também da academia e da sociedade civil, né, com uma preocupação muito grande do tratamento de dados brasileiros, principalmente se a gente pensar que cerca de 95% das empresas nacionais são de pequeno porte. Então, muitas pequenas empresas e microempresas tratam dados dos brasileiros, né? Enfim, com base nisso, a NPD mudou seu posicionamento na resolução final. Ela colocou o alto risco como um critério suficiente para a exclusão do regime simplificado, tá? Para as pequenas e microempresas, startups. Ela abandonou essa cumulatividade com larga escala. Ao invés disso, ela internalizou larga escala como um dos critérios que poderiam caracterizar o alto risco, tá? E aí o alto risco, de acordo com a resolução, ele passou a ser aferido com base em um critério geral e um critério específico. Esses critérios gerais poderiam ser tanto larga escala quanto o tratamento que pode afetar significativamente interesses e direitos fundamentais do titular, tá? Então, para ser de alto risco, o tratamento teria que ser ou de larga escala ou afetar significativamente interesses ou direitos e também um critério específico, né? Seriam usos de tecnologias emergentes ou inovadoras, vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, tratamento automatizado de dados, na verdade, decisões tomadas com base em tratamento automatizado, ou uso de dados sensíveis ou de grupos vulneráveis. Em resumo, seria isso. Então, o que a gente vê aqui é que a NPD, de fato, acolheu muitas dessas reivindicações, e que, nesse ponto, houve uma certa coalizão mesmo entre sociedade civil, empresas, entidades setoriais, a favor de um critério mais rigoroso, né, para essas dispensas. E também vale mencionar que as dispensas, muitas das dispensas foram suprimidas e viraram flexibilizações. Então, por exemplo, se a minuta dizia que o roupa seria dispensado, e muita gente se posicionou contra, porque, basicamente, como que o agente vai saber se ele está tratando dados de alto risco se ele não tem inventário de dados? Que, enfim, vai listar essas atividades de tratamento. Então, essa dispensa foi substituída pela obrigação de um roupa simplificado, enfim. Então, várias dessas dispensas se tornaram flexibilizações. E, curiosamente, como eu mencionei, por reivindicação tanto da sociedade civil quanto das próprias empresas, mas grandes empresas nesse caso, né? Que tem uma preocupação muito grande com a cadeia de valor. E aí, por fim, eu analisei o regulamento de dosimetria e aplicação de sanções, né? No qual a NPD se deparou com um dilema mesmo, na etapa de análise de impacto regulatório, que é: vou adotar um modelo de tipificação semelhante, digamos aí, ao nosso Código Penal, no qual você tem tipos de infração com respectivas penalidades, ou de valoração, que ao invés de ter um rol exaustivo de infrações, você tem uma metodologia, uma espécie de fórmula de cálculo do risco em casos concretos, e com base nisso você determinaria a dosimetria da pena. A NPD optou pelo último. Por quê? Porque ela entendia que esses parâmetros mais abertos permitiriam maior modulação e sofisticação no cálculo mesmo das infrações, né? E no cálculo de quais sanções deveriam ser adotadas, qual a dosimetria das sanções, das multas, etc. A NPD entendeu que seria mais compatível com uma abordagem baseada em riscos, porque isso permitiria uma resposta proporcional e ajustada ao risco gerado pela conduta infracional. Por outro lado, isso gerou muita polêmica entre os atores participantes das audiências e consultas públicas, que nesse caso, em maioria, foram empresas. Por quê? Eles entenderam que esse modelo de valoração, sem tipos, digamos assim, infrações da proteção de dados, isso reduziria drasticamente a segurança jurídica, porque empresas, né, as organizações não teriam ali uma lista clara do que não pode fazer.
né? Elas teriam que fazer uma leitura muito ampla e holística da LGPD para entender o que é errado, o que é certo e o que é errado, e entender a sanção, entender qual a sanção que elas teriam em cada uma das situações, né? Então, eles entenderam que faltaria previsibilidade, faltaria segurança jurídica, dificultaria o processo administrativo, por falta justamente dessa previsibilidade. Por outro lado, a NPD, por conta dos motivos anteriores que eu mencionei, entendia que era o melhor modelo. Inclusive porque, como você tem muitas mudanças tecnológicas, e que, obviamente, criam mudanças na forma de tratamento de dados e maiores riscos aos titulares de dados, o modelo de tipos muitas vezes poderia se tornar ultrapassado por ser um modelo mais rígido, né? Então, a autoridade sempre teria que ir lá e atualizar esses tipos penais. Tipos penais não, desculpa, gente. Tipos de infrações aí à proteção de dados, tá? Então, muita gente discutiu isso, muitos atores aí que participaram das consultas e audiências públicas contestaram isso, né? E aí a gente vê o seguinte, né? Que existem duas visões sobre o que risco é, né? Aí nessa discussão. Quantas empresas enxergam muito o risco da perspectiva do risco às atividades delas, os riscos de conformidade que uma regulação muito aberta em relação ao sancionamento gera, a autoridade entendeu que é adequado para uma regulação baseada em riscos, porque ela poderia sancionar com base no caso concreto e no risco concreto. Em resumo, foi isso. E a NPD, no fim, manteve o modelo delas de valoração. Tá? É bastante coisa e são tópicos muito específicos, mas acho que vale trazer aqui, até para a gente poder abrir para as perguntas, os principais achados mesmo de pesquisa que eu verifiquei. São 4, tá? O primeiro é, a LGPD traz vários desafios, né? Porque ela não define de forma muito clara o que é risco e nem fornece critérios técnicos muito claros para como mensurar esse risco, né? A NPD, ela teve uma tarefa muito espinhosa e árdua, que foi se constituir como autoridade e regular com base em risco sem saber, tendo que criar uma metodologia de cálculo desses riscos. É diferente do GDPR, que já trazia um conceito de risco, já trazia essas situações de alto risco, que então deixou para a autoridade mais um papel de implementar. Aqui a LGPD teve que ter um papel mais ativo, né? Até hoje, a gente não tem uma definição geral de risco, inclusive, para todos os agentes de tratamento, tá? Porque a gente não tem a regulamentação da avaliação de impacto, né? Ao tratamento dos dados pessoais, a gente não tem uma regulamentação de TIPIA. Então, a gente tem o que é risco na regulamentação voltada aos agentes de tratamento de pequeno porte. A gente tem também uma definição de risco relevante, embora não tenha tratado ali na minha tese, porque foi um processo de regulamentação até posterior, no caso da regulamentação de incidente de segurança, mas a gente não tem uma definição mais geral de riscos, que ajudaria, com certeza, as empresas, os agentes de tratamento, né? E também tem uma falta de procedimentalização em relação a instrumentos muito importantes, como, por exemplo, o próprio DPIA, né? Em relação ao qual a gente não tem grandes modelos de como fazer, e por isso a gente acaba tendo que emprestar modelos mesmo das autoridades europeias. Como eu mencionei, a NPD é muito recente, é muito difícil ela fazer tudo. Ela tem poucos profissionais, ela tem poucos recursos, então é super compreensível. Mas talvez se a gente tivesse um conceito de risco mais claro na própria legislação, a NPD tivesse tempo e recursos para focar mais na implementação do que na própria construção desse conceito, né? Também tem esse outro achado, que é a construção da atuação. Como a gente viu, a NPD busca se alinhar essa abordagem baseada em riscos, mas ela tem limitações por conta das capacidades institucionais, recursos humanos, tempo, dinheiro e pelo próprio ambiente político regulatório brasileiro, que delegou a ela muitas tarefas, que não necessariamente são fáceis, né, de cumprir. E, então, a gente tem uma versão muito pragmática e muito adaptada da regulação baseada em riscos, uma atuação muito gradualista mesmo, muito orientativa, justamente por conta também dessas limitações de recursos, etc. Então, uma atuação menos voltada para o enforcement, mais voltada para a conscientização, também porque o tema é muito novo no Brasil, relativamente, né? E também a gente verificou que a NPD muitas vezes, de fato, incorporou as sugestões dos titulares, dos agentes de tratamento, às vezes também titulares de dados, tá? Que, enfim, fizeram
participações também nas contribuições, nas consultas públicas, né? Mas a NPD buscou muito incorporar mesmo as contribuições aí das empresas, da sociedade civil, da academia, e fez concessões relevantes, como, por exemplo, a remoção do conceito de faixas para classificar os riscos dos agentes de tratamento, né? Então, de fato, ela atua de forma bastante responsiva e bastante aberta em relação a esses agentes. Por outro lado, tem situações nas quais ela defendeu mesmo a sua discricionariedade, não discricionariedade, né, mas a sua possibilidade de determinar sanções, etc., de forma mais ampla e aberta, como no caso da dosimetria. É bastante coisa, acho que eu vou encerrar por aqui essa apresentação mesmo do trabalho. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. E, enfim, é bastante informação, então acho que agora é mais um momento para a gente conversar mesmo, ouvir o que vocês acharam, as suas visões de como vocês enxergam mesmo a atuação da NPD daqui para frente, com base nesse processo de regulamentação, e também, enfim, responder perguntas que vocês possam ter. Muito obrigada. Ótimo, Elô. Muito bom, parabéns. Realmente são muitas informações, muita coisa para consolidar, né? Para a gente entender, mas tá muito claro. Queria então aqui com algumas questões. Primeiro, eu queria ver se alguém gostaria de fazer algumas perguntas. Antônio e Natália chegaram, sejam bem-vindos. E a palavra está aberta. Alguém que quer fazer? Posso começar aqui? A Daniela também entrou, Daniela Dorian. A Daniela. Desculpa, Daniela, não tinha te visto. Tudo bem, imagina. Eu tenho, mas eu falo depois. Vamos deixar o pessoal, os convidados aí de fora, a Natália, a Tânia, se quiserem, aí a gente entra nos comentários. Bom, vou começar aqui puxando. Heloísa, sobre essa participação social, né? Inclusive agora está aberta a tomada de subsídios, né, para dados biométricos. Eu queria saber como, ainda mais agora na sua posição como relações governamentais, eu queria saber como que funciona na prática essa participação social, né? As pessoas preenchem um formulário, como que é esse fluxo, né? E como que é avaliado pela NPD? Queria entender um pouquinho melhor sobre isso. Claro, vamos lá, como que funciona, tá? Todo o processo de participação social dentro do processo regulamentador, ele é regido por uma portaria da NPD, tá? Salvo engano, a portaria número 16. Então, necessariamente, toda a regulamentação expedida pela NPD vai passar por análise de impacto regulatório, consulta pública e audiência pública. É opcional também para a autoridade abrir tomada de subsídios. E qual que é a diferença, inclusive, né? A tomada de subsídios, ela é uma coisa mais ampla, né? Muitas vezes é o momento inicial ali do processo de regulamentação, no qual a autoridade faz uma série de perguntas. Por exemplo, no caso das PMEs, né, da aplicação da LGPD para os agentes de tratamento de pequeno porte, a autoridade ela fez uma série de perguntas ali na tomada de subsídios. Por exemplo, olha, quais seriam os impactos da dispensa de encarregados de dados, quais seriam os impactos da dispensa de roupa. Então, são perguntas abertas para ouvir mesmo a sociedade. São perguntas muito mais gerais nesse momento a autoridade não tem necessariamente uma minuta de resolução, uma proposta mais consolidada, tá? Aí, e como eu mencionei, isso é opcional. Existe uma etapa que é muito importante da perspectiva da regulação baseada em riscos, que é a análise de impacto regulatório. Nesses documentos, e a NPD, ela realiza esses documentos internamente e os publica, né, nos seus meios aí de comunicação, no site oficial da NPD. Lá dentro, ela mostra, de certa forma, o processo de raciocínio, de como a NPD chegou a um modelo de regulação. Então, ela vai falar, olha, vou dar exemplo no caso de dosimetria de sanções.
Eu sei que existem 2 modelos de sanções. Tem um modelo de tipificação, tem um modelo de valoração. Quais são as vantagens e desvantagens em relação a cada modelo? Quais são os riscos de adotar cada um desses modelos em relação à minha atuação, né? Em relação a como eu vou conseguir alcançar meus objetivos institucionais. E aí, todo esse processo de raciocínio de como a NPD analisou os riscos de cada alternativa regulatória e chegou a um modelo específico, né, em relação ao qual ela optou, estão lá nesse AIR, né, que é a avaliação de impacto regulatório. Aí, depois, abre-se, de fato, o processo de participação popular, tá? Normalmente, o que acontece? A NPD vai abrir a consulta pública primeiro. A consulta pública, qualquer pessoa pode participar, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, por meio da plataforma Participa Mais Brasil. Salvo engano, ela mudou de nome, na verdade, mas ela tinha esse nome quando eu fiz a tese. Não, continua Participa Mais Brasil. Estou enganada, ela mudou de nome antes. Enfim. E aí, o que a NPD faz? Ela coloca uma minuta ali de resolução, minuta que ela está propondo, e aí os agentes de tratamento podem comentar em relação a cada artigo. Deixa eu até ver se eu consigo abrir uma página para vocês verem. Mas, de todo modo, ela funciona dessa forma. Tem uma página ali com todo o texto da minuta e balãozinhos em relação aos quais cada agente de tratamento, cada pessoa física, cada organização da sociedade civil pode entrar lá e fazer comentários por escrito. Resumindo, é isso. Um detalhe que dificultou muito minha pesquisa era que muitas vezes não tinha um campo ali para a pessoa se identificar a organização. Então, às vezes, muitos advogados ou profissionais de relações institucionais preenchiam o nome deles, mas não falavam o nome da organização, tá? Mas também há a possibilidade de enviar contribuições mais longas, posicionamentos mesmo, texto corrido, etc, tá? Então, formalmente, você tem essa etapa. Depois que a consulta pública é fechada, ela costuma ficar aí aberta 1 mês, às vezes 2 meses, abre-se a audiência pública. E aí também as inscrições são abertas para pessoas físicas e jurídicas. Elas mandam e-mails para a NPD e a NPD as inscreve, tá? Pelo que eu pude sempre entender da atuação e do que a NPD diz nessas audiências, não existe um critério de seleção. Quem se inscreve, de fato, fala. Tanto que a audiência para pequenas empresas teve muita gente, teve 2 dias de audiência pública. Foi uma audiência super extensa. Então, de fato, está aberto aí para todo mundo participar. Normalmente, quando você terminou esse processo de participação, a NPD pega todas essas contribuições e as consolida numa nota técnica, que ela disponibiliza no site dela também para o público, falando, olha, essas são as contribuições que eu recebi, esses são os principais pontos, as principais críticas, etc, etc. E muitas vezes ela já vai indicando ali na nota técnica como que ela endereça, tipo, com que ela concorda, com que ela vai incorporar e o que ela vai descartar dessas contribuições. E aí, com base nisso, a NPD, de fato, elabora o texto final e aprova o texto final no conselho diretor. Isso é um ponto relevante também, né? Porque como que funciona isso? A área da NPD, responsável por coordenar todo esse processo de audiência pública, elaboração da minuta, etc., é a Coordenação Geral de Normatização. É uma área específica dentro da NPD. Claro que esse texto, ele também passa por consulta interna, a NPD tem uma procuradoria jurídica que analisa também, mas depois de tudo isso, da consulta pública também, ele chega ao conselho diretor, que são os 5 diretores da NPD, que vão, de fato, votar e aprovar essa resolução. Em resumo, é isso. Não sei se ficou muito claro. Deu para entender bem. Esse é o fluxo, basicamente. Vale dizer que, às vezes, tem consultas que são abertas, não vou dizer informalmente, mas, por exemplo, o CNPD, por exemplo, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão consultivo que assessora a NPD e que tem participação tanto da sociedade civil quanto das empresas, da academia e tudo mais, muitas vezes GTs do CNPD abrem também consultas públicas em relação a temas que eles estão discutindo. E não necessariamente essas consultas são super
formalizadas, mas também o CNPD tem essa preocupação, muitas vezes, de ouvir também o público em relação ao que eles vão sugerir para a NPD, tá? Ao que eles vão recomendar. Mas é assim que funciona, de forma muito simples. Alguma outra questão? Legal. Bom, eu tenho mais uma aqui sobre a GDPR, né? Que existem discussões que a GDPR ela é muito, como eu posso dizer, ela é muito firme, né? É muito rígida. E agora tem a discussão de uma possível flexibilização, né? Ainda mais em virtude da Europa estar em crise e tudo mais. Como que você enxerga, como o Brasil, né? Ele adotou praticamente toda a GDPR e a gente ainda está nessa fase de regulamentação, de construção. Você acha que essa onda de flexibilização vai chegar rápido no Brasil? Você acha que não chega? Como que você enxerga? Então, o que eu enxergo, na verdade, é que, embora a gente veja uma inspiração muito grande, né, na LGPD, com base no GDPR, a LGPD já tem uma série de flexibilizações, quando você olha no detalhe mesmo da LGPD. Vou dar alguns exemplos, tá? Que são os exemplos que eu trago na minha tese. DPIA, né? O DPIA, no GDPR, ele deve acontecer antes do tratamento de dados. E se você tem um tratamento de dados de alto risco, em relação aos quais você não tem, em relação ao qual você não tem, a organização não encontrou medidas de mitigação, você tem que consultar a autoridade nacional. Então, veja, é um mecanismo no GDPR super firme mesmo, né? Super assertivo. Enfim, e que, claro, também pode ser considerado como complicado na prática, né? Inclusive, não só para as empresas, né? Quanto também para a autoridade apreciar, né? Imagina quanta coisa deve chegar às autoridades em relação a isso, né? Mas, claro, né, no geral, o que vai acontecer é que muitas empresas vão buscar essas medidas de mitigação e vão encontrar algumas medidas que elas entendem como aptas para não precisarem chegar ao extremo de precisar bater na porta de uma autoridade nacional de proteção de dados, né? No caso da Europa, tem várias autoridades, né? Uma por país. E falar, olha, a gente tem esse tratamento de alto risco em relação ao qual a gente não encontrou medidas de mitigação. No Brasil, você tem um regime muito mais flexível. Por exemplo, você tem, de fato, a previsão de que o DPIA existe, que a autoridade vai regulamentar, mas você não tem, por exemplo, o mecanismo, a obrigatoriedade de consulta à autoridade na situação de tratamento de alto risco sem medidas de mitigação. Na verdade, é até interessante porque, enquanto o GDPR ele é muito claro sobre a necessidade de você fazer o DPIA antes do tratamento ocorrer, na LGPD, você tem a previsão de que a autoridade pode determinar, em certos casos, a elaboração do DPIA, o que, de certa forma, parece admitir que o DPIA vai ser feito depois da atividade de tratamento, né? Então, na verdade, você tem uma série de flexibilizações que estão ali implícitas no texto da LGPD que você não tem no GDPR. Também Privacy by Design é uma coisa muito mais específica e detalhada no GDPR do que na LGPD. Tudo isso para dizer que eu acho muito difícil que se mude muito a LGPD. Também pensando numa coisa, que deu muito trabalho para a LGPD ser aprovada, no sentido de que exigiu uma concertação muito grande em relação à indústria, à sociedade civil, academia, parlamentares, grupos de interesses muito diversos, né? E o processo político no Brasil é um processo complexo, porque tem muitos interesses envolvidos, muitos partidos, muitos interesses mesmo em jogo. E todo mundo que participou desse processo mesmo de elaboração e aprovação da LGPD conta como foi difícil construir esse consenso, mas ao mesmo tempo como foi um processo muito rico, né? Às vezes você juntava todo mundo ali numa sala, sociedade civil, indústria, etc., e falava, vamos chegar a um texto possível. Porque não ter texto nenhum para o Brasil significaria ficar para trás, né? Em relação, por exemplo, ao comércio internacional.
Então, eu acho difícil modificar substancialmente a LGPD hoje, né? E minha percepção... Isso é uma percepção mesmo de visão do que eu acredito que aconteceria ou não, né? Mais do que uma visão do que deveria ou não ser feito, tá? Uma visão muito menos... Não é uma visão normativa aqui, uma visão do que eu acho que poderia ou não acontecer, né? Acho difícil justamente porque a gente já tem essa flexibilização e porque foi um consenso muito difícil de se chegar e, enfim, e que no fim das contas envolveu muitos atores. Então, qualquer tentativa de rediscutir a LGPD seria muito complicada, porque chegou-se a um consenso político ali naquele momento, sabe? Um consenso político muito amplo. Então, acho que não, e também por conta disso, porque já tem muita flexibilização. E justamente por conta dessa necessidade de você contemplar todos esses atores políticos, é que a LGPD ela tem um regime mais flexibilizado do que o GDPR também. Né? O regime é muito mais aberto, muito mais indefinido, com conceito de risco que não é muito claro. Tem muitas lacunas, elas existem muito em função também nesse processo político, né? Com certeza, muito obrigada. Imagina. Posso continuar? Com certeza. Muito bem. Excelente aula. Doutora Heloísa, é um prazer muito grande ouvi-la. Eu vou fazer uma pergunta, tenho várias, tá? Vou fazer uma pergunta muito conectada a essa da Mariana, aí a gente roda aí, a roda viva e deixa, depois se der mais espaço eu faço as outras. Confrontando a sua experiência prática, né, como profissional da área e a sua tese, como é que você vê a posição, que tem muitas faixas aí de interesses, né, empresas grandes brasileiras, empresas transnacionais, pequenas, médias, como você bem relatou, mas existe uma preocupação presente em cumprir também a LGPD, não só a LGPD, mas a GDPR, né? Quer dizer, então você tem, na prática de integridade empresarial e compliance, um conflito de modelos, pelo que você bem apresentou, modelo hiper específico em faixas, a famosa pirâmide de riscos, né, que aparece em regulação de inteligência artificial agora, e então, e aqui com esse modelo bastante interessante, né, que fico em dúvida, depois se você quiser comentar, se na sua interpretação isso é uma falta de regulação, deve-se também a uma falta de regulação por problemas de recursos, como você falou, ou se é mesmo uma filosofia, né, que caminha para consulta permanente, casuística e autorregulação regulada, vamos chamar assim, que é o que você chama na sua tese de teoria da regulação e fala das mudanças que aconteceram na década de 80 e 90, para sairmos de um modelo hiperregulado e engessado para um modelo de risco, né? Mas, para resumir a pergunta, como é que você vê o conflito de modelos na prática? Você pode ter, no mesmo departamento jurídico aí, problemas, atividades e regras que vão ter incidência dupla, né? Você tem aí dados circulando internacionalmente, influência e aplicabilidade possível da legislação europeia, e a brasileira fazendo essas mitigações e flexibilizações, como você falou. Apesar da Mariana ter comentado, né, da flexibilização, é uma tendência, né, porque ainda é bem mais dura a classificação de risco europeia. Então, como é que você interpreta essa situação e na vida diária, por favor? Obrigado, Luísa. Beleza, vamos lá. Primeiro, acho que eu preciso fazer um disclaimer muito importante que eu não fiz antes, que é todas as opiniões que eu estou trazendo aqui são opiniões apenas minhas, não refletem as opiniões de nenhuma organização a qual eu pertenço, não refletem as opiniões da organização na qual eu trabalho, são opiniões pessoais e como acadêmica, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Sobre como eu vejo isso, né, essa sobreposição de requisitos regulatórios diferentes e muitas vezes mais ou menos rigorosos, eu entendo que depende muito mesmo da filosofia da organização
e do que vai fazer sentido para ela, até em termos de alocação de custos mesmo, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter muitas... Depende muito da interpretação da empresa do que faz mais sentido para ela. No seguinte sentido, você vai ter empresas, por exemplo, que vão entender que adotar o GDPR vai simplificar as operações. Vamos adotar o standard mais alto para todo mundo, independentemente da gente estar na Europa ou não, porque aí a gente tem certeza de que todas as obrigações estão sendo alcançadas. Não estou dizendo que o GDPR é a melhor regulação existente, mas estou dizendo que existe um consenso, eu diria, por parte da maioria dos profissionais jurídicos, de que é o padrão ouro, no sentido de que muitas legislações se inspiram nela, né? É uma legislação, obviamente, adotada por muitos países, né? Porque ela não é nacional, ela é transnacional. E, de fato, ela tem uma influência muito grande, né? Que é o que eu chamo na tese de efeito Bruxelas, né? Muitas legislações são inspiradas nela. E, muitas vezes, ela é adotada também, ela é vista como exemplo de uma legislação um pouco mais rigorosa. Então, muitas empresas vão pensar, poxa, para fins de simplificação, eu vou adotar o standard do GDPR, mesmo que, eventualmente, ele seja mais exigente, para os países que não estão, né, na União Europeia, para outros países, por simplificação, para garantir que também eu não tenha questões com cadeia de valor, com fornecedores, por questões reputacionais, e para você não ter os custos mesmo de transação, de você ter vários procedimentos, várias políticas, várias formas de gerir os temas de privacidade de uma organização. Isso é uma escolha. E isso também tem muito a ver com o formato da organização empresarial também, como ela é gerida. Se é uma organização multinacional bastante centralizada, que vai ter, por exemplo, um Chief Data Protection Officer, que vai determinar padrões que vão ser implementados nas localidades, etc., ou não. Então, depende muito desse cálculo, acho que mesmo do modelo da organização. No entanto, podem existir organizações que têm uma estrutura mais centralizada, que, por exemplo, não vai ter, por exemplo, uma pessoa que unifique a nível internacional a gestão da privacidade. Vai ter, por exemplo, jurídicos locais e especialista de compliance local. Vai ser descentralizado. Pode ser que uma organização entenda que, com essa estrutura, faz mais sentido seguir os requisitos locais, ao invés de ter uma padronização. E pode ser menos custoso, porque, eventualmente, o requisito local é um pouco menos exigente do que o GDPR, né? E também, né, além disso, eventualmente, o especialista local vai estar mais treinado nesse requisito local, vai ter mais competências para lidar com ele, enfim. Então, outras organizações podem achar que não vale a pena estandardizar tudo com base no GDPR. Eu acho que isso depende muito mais da avaliação que a empresa tem do que é ou não mais custoso e da própria estrutura organizacional, da distribuição de poder dentro da empresa, do que qualquer outra coisa. Falando, obviamente, de organizações que estão se mantendo em conformidade com as suas respectivas regulações locais, tá? Sempre partindo desse baseline, mas acho que como entrar em conformidade, como que a gente vai lidar com esses conflitos varia muito de organização para organização, com base nas próprias características delas. Não sei se responde muito, mas eu vejo dessa forma. Claro, tá ótimo. Vamos lá, depois eu falo mais se... Obrigado, Heloísa. Imagina. Ô, professor, se vocês me permitem, eu tenho uma pergunta. A presidente primeiro, é a Mariana. Heloísa, agradeço aí pela palestra, tá? Foi muito esclarecedora. E Acho que travou, Antônio. Parou aqui ou parou lá? Parou lá. Foi o Antônio que travou. Tá. Também travou, acho que ele vai... Oi. Oi, eu acho que travou aqui a minha internet, desculpa. Vamos lá, eu estava falando, Heloísa, que eu gostei muito da sua apresentação, tá? Foi muito esclarecedora, então aprendi bastante aqui hoje, tá? E pelo que eu percebi, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada muito mais com a filosofia educativa, né? E toda essa regulamentação, ela veio nesse sentido. E aí, a minha pergunta vai muito nesse sentido.
o que se tem percebido na prática é que ela tem seguido essa filosofia educativa ou a aplicação de sanção dela em alguns casos não, em outros casos sim? Como que tem sido essa construção dessa autoridade e a efetivação das normas que essa autoridade aí criou na prática, né, para o dia a dia das empresas e todas essas questões? Tá, vamos lá. Acho que o primeiro ponto que eu diria eu não cheguei ao... A minha tese, ela não olha na prática como que essa imposição de sanções ocorreu. Por quê? Porque eu terminei a tese em 2024 e o regime de sanções tinha sido criado em 2023. Então, ela foi uma tese feita bem à quente, assim. A gente não tinha, de fato, esse regime colocado até pouco tempo atrás, né? E não estava dentro do meu recorte de pesquisa. Minha visão é que hoje a autoridade, ela sim, ela tem muito esse viés educativo, ela expede muitos guias, ela participa de muitos eventos com outras autoridades, ela tem muito esse interesse em falar com o público, sim, tá? E até tem muitos pesquisadores que dividem as autoridades de proteção de dados em dois tipos de autoridades. As autoridades que focam mais em awareness, conscientização das pessoas sobre um dado tema e dos agentes regulados, e outras que focam mais em enforcement, em sancionar, né? Entendendo que a sanção vai gerar conscientização, né? Porque isso é um posicionamento possível. Você pode pensar, não, eu vou conscientizar para eu poder sancionar menos, ou vou sancionar porque a sanção vai gerar uma conscientização mais geral, né? A ideia de prevenção geral negativa, de certa forma, né? Eu diria que a NPD ainda está muito com esse viés orientativo. Ela tem, obviamente, tem alguns casos, né? Ela emitiu algumas multas recentemente, mas não são multas de valor elevado, né? De forma geral. E não parece ser o foco da atuação dela apenas esse enforcement e sancionamento. Eu tenho a visão de que a NPD hoje ela tem uma atuação ainda muito focada tanto na educação quanto também na própria normatização de aspectos da LGPD que não estão normatizados, né? Porque, veja, próprio de PIA, por exemplo, é um tema que ainda não foi regulado pela NPD. A LGPD tem uma série de temas que foram deixados para regulamentação e a autoridade ela é muito recente, se a gente for pensar na história das autoridades, né? Então, ela tem muito esse foco em educação e de fato, normatização, né? Regulamentação dos pontos que estão em aberto, que não são poucos aí, né? Porque, como eu mencionei, diferentemente do GDPR, a LGPD ela tem muito mais lacunas, tem muito mais pontos deixados para a NPD. Então, eu vejo dessa forma. Não vejo a NPD hoje como uma autoridade que tem esse grande apetite sancionatório, né? Ela tem uma... Não é que não tem esse apetite, mas que não tem essa atuação primariamente sancionatória. Eu acho que ela tem, sim, esse interesse, essa orientação e essa atuação muito mais orientativa, até o momento. Obrigado, Heloísa. Imagina. Temos mais perguntas? Mais alguma questão, gente? Vai lá, professor. Vamos lá. Eu vou fazer todas e aí a Heloísa escolhe o que ela quer comentar. A gente tem algumas pesquisas que tocam o tema de teoria do risco e, enfim, regulação de risco, mas em outras áreas, né? Por exemplo, na questão de due diligence em direitos humanos. Mas há muitos pontos de contato, então eu não sei se você achar que é pertinente, tem uma parte da doutrina que tem um certo receio, né, dessas transformações estruturais todas e, consequentemente, regulatórias das últimas 3, 4 décadas, que, na verdade, a responsabilidade estrita, que não é baseada em risco, ela
protegeria mais alguns direitos fundamentais. Bom, os direitos fundamentais estão postos no seu tema, né, relativos à privacidade. E, consequentemente, talvez haja também críticos na área que você tenha tido contato, que tenham a mesma visão, né, no sentido de que, olha, a teoria do risco, ela também tem riscos para a proteção, a regulação baseada em risco também tem riscos para a proteção de direitos fundamentais. Então, todas essas características, né, de flexibilização e dinâmicas, né, de orientações e funções educativas, elas têm uma dimensão estrutural muito clara, todo mundo aqui sabe muito bem o que significa isso desde os anos 90, 80 para cá, né, na verdade 90, com a que você identificou bem na sua tese, que é a teoria da regulação, né, as agências regulatórias vieram para fazer essa transição. Então, nós temos uma agência, né, com uma peculiaridade aí, bastante específica na área de proteção de dados. Então, uma primeira pergunta seria, como é que você vê isso? Você enfrentou essa questão na defesa, se alguém falou, no seu trabalho eu ainda não achei, né, não cheguei a concluir, mas estou procurando, né, referências para a gente poder conversar no nosso grupo de pesquisa. Não sei se ficou claro, mas então a pergunta seria, o que você vê de doutrina crítica a respeito das falhas regulatórias, né, da própria dimensão da abordagem baseada em risco na LGPD e na área que você estudou. Posso seguir, Luísa, ou você prefere? Tá. Pode seguir. Uma segunda pergunta, também relativo a isso, né, tem a ver com infraestrutura mais conectada à questão do mundo digital e do Big Data, tudo isso que a gente tem visto, passou também por um conflito, vamos dizer assim, entre dois modelos da LGPD, né, que é o modelo do consentimento e o modelo do legítimo interesse, né? Não sei, isso não tem exatamente imediata, né, não encontrei essa questão precisamente na sua tese, mas ela reflete, de alguma forma, a possibilidade de mudança de standard de responsabilidade, né, e, eventualmente, de padronização de risco, em função de infraestrutura, né? Então, se você tem uma possibilidade de processar dados e com risco ABC, e vai fazer isso sem o consentimento em virtude de legítimo interesse, porque, inclusive, isso tem havido aí discussões estrangeiras para falar sobre a suplantação do consentimento, né? Se isso tem alguma pertinência atual, futura, se você quiser comentar. E a terceira pergunta é qual que é, na verdade, uma de conclusão seria, né? Duas de conclusão. Uma primeira é como você vê a perspectiva do Brasil, né? Tem a ver com a primeira pergunta, que eu acho que essa eu queria ouvi-la, não sei se você falou na primeira parte, que é a tendência da autoridade de dados brasileira. É difícil fazer futurologia, mas pelo que você tem visto, parece que já está sedimentado uma certa postura, e ela vai enfrentar uma casuística de sancionamentos para daqui a 10 anos ter uma cara. Você acha que, a partir da pergunta da Mariana, a LGPD vai seguir um modelo que, no fundo, vai ser também um modelo da legislação de outros países ou do bloco europeu, né, no sentido de flexibilizar, porque não é possível tanto enrijecimento e tanta classificação de riscos sem consultar a sociedade, sem analisar a casuística. Como é que você vê isso, né? Você fez uma análise sociológica até na sua tese, né? Então, tem uma dissertação, a sua dissertação de mestrado é sobre isso, não me falha a memória, né? Sobre umas visões sociológicas também. Então, tem um quê disso, né, de como o direito e a regulação refletem as dimensões práticas, sociais, enfim, o que acontece. Então, essa terceira pergunta, se você quiser comentar, seria quais são as perspectivas futuras, né, porque vem aí a regulação da IA brasileira em função também dessa questão de classificação de risco, etc.
E, por fim, se houver tempo, nós estamos analisando esse tema esse ano, né, no nosso grupo de pesquisas, e, evidentemente, sempre bom ouvir uma expert no assunto para a gente ler algumas coisas, não só a sua tese, que virou referência aqui, mas as referências que você usa, né? Eu andei anotando alguns livros, mas para a gente entender um pouco mais essas análises mais críticas e mais de fundamentos mesmo, não só históricos, mas conceituais, se der tempo, a gente está com a tese aberta aqui, a gente vai para as referências para grifar algumas que você indicar para a gente estudar no grupo. É isso, Heloísa, muito obrigado. Fica à vontade para comentar qual você quiser. Imagina, eu que agradeço pelas questões. Acho que eu vou entrar muito nessa de riscos versus direitos, que é um tema muito interessante, na verdade, né? Eu vi bastante na literatura europeia essa discussão, mais do que na literatura nacional, justamente porque é um tema bastante incipiente aqui, da perspectiva nacional. Olhando para a discussão em torno do GDPR, existe uma preocupação muito grande sobre o que exatamente é o risco no RGPD. Se ele é um risco de conformidade ou não. Ou seja, se o evento causador do risco ao qual o RGPD, o GDPR, né, RGPD se a gente for falar em português, né, o nome da regulação. Se o conceito de risco no GDPR é um risco de conformidade, ou seja, se o evento causador do risco seria a não conformidade da organização com a legislação de proteção de dados, e se as consequências desses eventos seriam os riscos aos direitos e liberdades, ou se a conformidade e o risco são dimensões separadas, tá? Lá no início da discussão sobre o tema, antes de existir o European Data Protection Board, existia um grupo de especialistas, né, que tratavam do tema de proteção de dados, que era o Article 29 Working Party. Ele já se manifestava contra essa abordagem, entendendo que existe uma coisa que chama risco, e esse risco calibre as obrigações que estão no GDPR, mas existe um baseline de conformidade. O que isso quer dizer? Todas as obrigações que estão no GDPR, elas devem ser aplicadas pela organização, e apenas depois dela estar totalmente em conformidade, é que você vai calibrar como você está cumprindo essas obrigações com base em risco. Mas tudo você teria que cumprir. Né? Que eles entendem é que são dimensões separadas da conformidade. Tá? Então, por exemplo, algumas metodologias igualam riscos de privacidade ao de cibersegurança. Né? Outras entendem que, por exemplo, você deve fazer avaliação de riscos com base em objetivos de proteção, como, por exemplo, a desvinculabilidade do dado em relação ao indivíduo ao que se refere, né? Quer dizer, quanto você consegue proteger esse dado de ser associado a uma pessoa específica, a transparência da forma de tratamento, dentre outros objetivos, tá? Por outro lado, tem gente que defende, sim, que o risco de privacidade é um risco de não conformidade, né? Ou seja, que a ideia de risco não enfraquece o dever de que os controladores se mantenham de acordo com a legislação, mas que as obrigações que estão no GDPR, elas são escaláveis com base em riscos. O que isso quer dizer, basicamente? Que a conformidade seria menos um aspecto a ser avaliado com base numa lógica de sim ou não, está ou não em conformidade, mas sim uma apreciação mais holística, mais granular do que essa empresa de fato fez para estar em conformidade, tá? Menos um checkbox de tudo que está lá no LGPD, ou no GDPR, na verdade, né? Estou em conformidade, tenho isso, e mais uma apreciação que levaria mesmo a boa-fé da empresa, o comportamento dela, todas essas dimensões seriam relevantes para risco. Então, e tem muita gente que coloca em discussão a própria ideia da abordagem baseada em riscos. Por exemplo, diz que, com isso, a legislação teria delegado a maior parte das decisões
sobre mitigação de riscos, né, como a gente deve mitigar os riscos da privacidade, ao próprio controlador de dados, que procuraria autoridade só em situações muito extremas, como no caso de incidente de segurança, né, que cria riscos relevantes aos titulares. A outra crítica também é que não é simples para o controlador apurar o risco, porque para você fazer isso da forma correta, você tem uma série de custos, você tem que ter a adoção de uma metodologia, e que eventualmente seria mais barato, até para o próprio controlador, uma legislação menos aberta e mais quadradinha, né? Mais com tipos, mais com definições de condutas do que pode ou que não pode, entendeu? Então, tem gente que diz, olha, por mais que a regulação baseada em riscos ela tenha sido feita para dar mais autonomia para o controlador do dado, dar mais autonomia para a empresa decidir como que ela vai mitigar riscos, na prática, muitas empresas elas ficam sem saber como fazer isso. E elas gastam muito tempo e muito dinheiro tentando entender como fazer, e se você tivesse obrigações mais simples ali de conduta, isso seria mais fácil, né? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que existe a possibilidade de você ter uma regulação baseada em riscos, mas a autoridade, justamente nesse papel de trazer awareness e trazer conscientização aos agentes de tratamento, ela pode sim fazer, como a NPD vem fazendo, lançar modelos simplificados, ferramentas de autoavaliação, templates, coisas que ajudem as entidades menores a entender de forma muito prática risco, né? Mas, de fato, são críticas existentes e críticas que têm certo mérito, né? Acho que essa seria a primeira questão, né? Sobre risco, abordagem de riscos versus abordagem de direitos. Aí, o ponto é a perspectiva do Brasil, né? Sobre isso. Acho que seria meu segundo ponto, a segunda pergunta. Terceira pergunta, mas eu vou já passar para essa. O que eu vi? Eu particularmente enxergo o seguinte, essa regulação baseada em riscos, eu vejo ela como muito positiva, porque, de forma geral, eu entendo que ela é cara, né? Ela não é super precisa no que uma determinada organização deve fazer, mas, por outro lado, ela dá espaço para que essas soluções encontrem soluções, essas organizações encontrem soluções criativas e adaptadas ao contexto delas, e soluções que eventualmente vão funcionar melhor, né? Isso sem prejuízo, obviamente, da autoridade ter estándares, ter regulamentações, ter padrões, ter indicativos de como as organizações devem adotar, mas eventualmente o standard muito rígido vai dificultar a eficácia de fato das medidas que as organizações vão adotar. Eu também vejo a regulação baseada em riscos como muito positiva, porque ela é muito baseada na transparência e na accountability, né? Então, você tem uma série de relatórios para se preencher, né? O de PIA, por exemplo, o ROPA, são instrumentos que obrigam a organização a ser transparente em relação a como ela trata dados para ela mesma, né? Porque a organização tem esse exercício mesmo de sentar e entender o que ela está fazendo com os próprios dados. Isso gera uma autorreflexão mesmo por parte da organização. E, claro, isso fica ali para consulta também da autoridade quando necessário. E da mesma forma, como a própria autoridade aborda os riscos com base numa priorização dos seus próprios recursos com base em risco, eu acho que é interessante porque isso envolve muito uma adoção de uma metodologia consistente que vai ser divulgada para o público. Isso eu acho que tem um valor em si de transparência, de dar a possibilidade das pessoas avaliarem o que ela está fazendo, de criticarem e debaterem. Eu acho que a transparência é um valor democrático muito importante por si só. E nesse sentido, eu vejo como muito positivo. Por outro lado, e aí a gente entra nessa questão de perspectiva sobre o Brasil, tudo isso é muito caro, tanto para as organizações que fazem esse exercício, embora seja um exercício muito valioso, como também para a autoridade, de avaliar essa série de relatórios, porque é um exercício que gera muita informação, uma informação difícil de ser absorvida, exige profissionais, servidores muito especializados, enfim. Eu acho que isso é um ponto que no Brasil... Meu ponto é, a eficácia de toda essa regulamentação baseada em riscos depende, sim, de muito dinheiro. E a gente tem um problema estrutural no Brasil que é cada vez o enxugamento, realmente, né, o encolhimento do que pode ser destinado realmente ao orçamento público, né, essas autoridades, etc. Então, eu acredito que a NPD vai precisar de muita criatividade para se desincumbir de suas funções, considerando que ela
não tem tantos recursos, né? E que existe uma tendência mais geral de enxugamento desses recursos, né? Então, acho que isso vai exigir muita criatividade institucional. Como que a gente operacionaliza essa regulação e de forma que a autoridade consiga cumprir seu papel, sendo que é uma regulação que é cara, ela é custosa, ela exige tempo, exige recursos, exige dinheiro, exige pessoas muito especializadas. Esse eu vejo como principal desafio, no caso brasileiro. E referências, né? A principal referência que eu usei no meu trabalho, e é um livro sensacional, que eu recomendo para todo mundo que gosta de discutir sobre teoria da regulação ler, é Rules and Regulations, da Julia Black. A Julia Black, ela é uma estudiosa sobre o tema do risco da regulação baseada em risco. Salvo engano, ela é da London School of Economics, acho que ela ainda está lá agora. E ela tem muitos livros muito bons sobre regulação. Inclusive esse que é Rules and Regulations, que fala da construção da regulação baseada em riscos no sistema bancário britânico, que é um dos momentos nos quais esse tipo de regulação começou a ser proposta e começou a chamar atenção e ganhar o mundo. É uma análise muito boa, é um livro... Deixa eu me lembrar. Ele é um livro relativamente... Ele é antigo, acho que ele é de 2010, se eu não me engano. Eu achei, tá, da sua referência, está aqui no chat. É um capítulo, parece. Mas ele é bem... Ele é de 2010, salvo engano. E é um livro muito bom. Rules and Regulators. 97, na verdade. A referência desse livro específico é 97. Deixa eu mandar aqui para vocês. Então, é um livro super antigo. Mas ele é muito bom e ajuda muito a pensar mesmo nos dias de hoje. Outro livro muito interessante de teoria da regulação, e eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, a gente ganha muito mais fazendo a pesquisa, lendo livros talvez mais gerais de teoria da regulação, do que, eventualmente, lendo tudo que existe sobre proteção de dados e riscos. Porque uma visão mais ampla de teoria da regulação acho que ajuda a gente a pensar e se questionar mesmo sobre os paradigmas de que, eventualmente, um campo da regulação como o de proteção de dados pode adotar. Óbvio que é muito relevante também a gente ler e tentar fazer toda a revisão de literatura, inclusive do campo. Mas acho que é bem importante ter essa visão mais geral mesmo de regulação. Outro livro muito bom, e eu vou mandar a referência aqui também, é o... Peraí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É do Braithwaite. E também do Peter Drahos, que é o Global Business Regulation. E ele fala muito de como a regulação é realmente interpretada pelas empresas como modelos regulatórios que envolvem as atividades econômicas e disseminam pelo mundo, como que as empresas absorvem ou não essas formas de regulação. São livros muito gerais de teoria da regulação que são muito úteis. Um que eu gosto muito também do Braithwaite, que não está aí, porque eu não usei tanto esse material para minha tese, mas que é muito interessante também, é o Responsive Regulation. Que inclusive ele disponibiliza gratuitamente, está no site dele, o PDF do livro completo. Então, informação importante. Ele é muito interessante porque ele busca transcender, de fato, trazer uma terceira alternativa ao debate da regulação e a desregulamentação, que é essa ideia de regulação responsiva, etc. Acho que são livros que influenciam muito o debate atual mesmo, de regulação baseada em risco e regulação responsiva. Se fosse para indicar alguns livros, eu indicaria esses, principalmente porque ajudam a pensar, mesmo fora da caixa de proteção de dados, né? Pensar a regulação de forma mais ampla. Excelente, super obrigado. Completíssima a nossa conversa aqui. Mariana Esteves, nossa presidente da sessão, por favor. Elô, muito bom, muito obrigada pela sua apresentação. Como você sabe, te admiro profissionalmente. Muito obrigada pelas suas contribuições, pelas suas respostas às nossas perguntas, foram muito perspicazes e, assim, tenho certeza que o seu trabalho contribui não só aqui para o nosso grupo de pesquisa, mas para o estudo nacional, internacional e, enfim,
toda a minha admiração por você. Também gostaria de agradecer a todos os participantes e debatedores, professor José Antônio, o Antônio, que também participou, todos os participantes, Natália, Tânia, Daniela, Natália. Foi um prazer, uma troca muito rica estar aqui com vocês essa noite. E chegamos ao final. Desejo a todos vocês uma boa noite e nos vemos em breve. Obrigada pelo convite mais uma vez, Mariana, José Antônio, obrigada pela participação, Daniela, Antônio, que, enfim, também participou, Natália, Tânia, as Natálias, na verdade. Obrigada por ouvirem e, enfim, espero ter contribuído com a discussão. Deixei meu e-mail aqui, caso alguém queira me procurar e, sei lá, perguntar mais alguma coisa, bater um papo. Fico aí à disposição. Muito obrigada aí pela discussão super rica que a gente teve hoje. Obrigado. Deixa eu pedir mais um minuto para a gente fazer a foto. Vou parar a gravação só. Obrigado, viu, Heloísa? Imagina, eu que agradeço.